Bem, então, gente, voltando aqui, por isso que é importante a gente ter algum nível de escuta primeiro, né? Para que a gente não passe também. Eu comentei com vocês um caso concreto que aconteceu com uma aluna, deixa eu ver se vocês vão lembrar, que ela contratou uma decoradora, uma designer, estava no começo dessa relação, ainda não tinha nem fechado, e marcou com a profissional para ver o apartamento que ela estava comprando, mas moravam pessoas ainda nesse apartamento. E só que a designer chegou antes da cliente, que era minha aluna. E quando ela chegou, começou a conversar com a proprietária, né, a pessoa que já tinha vendido o apartamento, mas ainda estava morando, porque tinha um tempo aí de carência. E essa pessoa tinha muitos móveis antigos. E a designer possivelmente gostava dos móveis antigos e começou a falar: que lindo, você vai vender esses móveis, tá tão bonito, né? Começou a conversar dessa forma e quando a cliente chegou, encontrou essa conversa, né? Não sei como é que foi exatamente, mas o fato é que ela não gostou por dois motivos. Para ela ficou parecendo que ia aparecer para a pessoa que ela tinha mandado um recado, e depois porque ela não gosta de móveis antigos. Então foi assim uma zebra, na verdade, né? A outra até gosta, mas a coisa ficou um pouquinho confusa. Ela não conhecia ainda a cliente dela, então a cliente acabou não fechando com ela porque não gostou da conduta, por exemplo. Então é só um exemplo de como às vezes você até se antecipar em algumas coisas pode ser. É até diferente, gente, se você está falando até um comentário técnico. O outro tem até mais condições, poxa, não gostou muito, mas ok, até vai reforçar seu conhecimento técnico aquilo. Mas se não estiver passando pela esfera do técnico, for porque eu acho bonito, eu não acho bonito, então aí é um pouco complicado, né? O cliente, na verdade, se sentiu como, ao contrário da história que a gente estava falando, não se sentiu ouvido. Poxa, eu não quero móveis antigos. Eu também até já disse para vocês uma vez que um cliente me disse assim, que toda vez que ele vê um móvel antigo é como ele vê a mão do morto no móvel. Imagina. É que essa história foi muito engraçada. Claro, gente, uma coisa é uma brincadeira sobre isso. Quando você já está no processo, você já fechou seu contrato, é muito diferente desse tipo de erro quando você ainda não fechou, quando você está começando. Né? Quando você já está numa história com o cliente, você dá risada disso, ainda brinca com essa história da mão do morto, que foi motivo da gente fazer muitas brincadeiras, né? Por exemplo, com um cliente de muito tempo, que eu já estava fazendo o projeto, eu podia brincar e dizer assim, esse imóvel tem muita personalidade. E o cliente já entende o que eu estou querendo dizer com isso, porque às vezes o cliente quer muitas peças, como é que eu diria, muito protagonistas e às vezes elas vão brigar entre si, a gente tem que escolher um partido às vezes em algum momento, e aí eu brinco dizendo que são peças com muita personalidade. E o cliente dá risada, já entendeu o que isso quer dizer. Até vira para mim, Ellen, essa peça tem muita personalidade. É engraçado. Mas, enfim, são trocas que acontecem depois de um tempo na relação, né? Não são logo de cara que elas acontecem. Então, os motivos pelos quais, sabe, gente, um cliente escolhe um profissional, poxa, são uma infinidade, né? Até a indicação faz um peso enorme. Aí até vem uma dica aqui para vocês. Às vezes tem uma pessoa que é muito difícil, especialmente quem está na área de vendas. Ai, meu Deus, lá vem fulano é dificuldade. Mas, gente, em defesa das pessoas muito difíceis, elas são excelentes indicadores. Não, gente, se fulano indicou é porque é muito bom, porque fulano implica com tudo, não é verdade? Agora, vai aquela pessoa que é a simpatia. A opinião não tem muito peso, gente. Porque, fulana não fica nem em casa, ela não tem a menor ideia se fulano é bom, se não é bom, sabe? Então, assim, na verdade, na área de vendas, infelizmente, os vendedores não têm esse treino para saber que quem reclama pode virar um excelente cliente.
Porque aquele que não reclama, muitas vezes simplesmente vai embora e não volta. Ou seja, gente, quem está reclamando ainda está tentando fazer dar certo. É isso que muitas vezes não é fácil, é cansativo, vai exigir muito mais negociação, vai exigir que você tenha argumento, porque quem é exigente é assim. Então, você vai ter que ser melhor na sua venda, você vai ter que ser melhor na sua argumentação. Mas em contrapartida, gente, uma vez conquistada essa pessoa, nossa, você tem um super parceiro para a sua vida. Então, assim, eu digo isso, vale a pena investir um pouco mais de energia naquele cliente que é difícil, porque, por outro lado, também, posterior, vai ser também um cliente sério, de troca, né? Não vai ser aquele cliente também que você nem pode confiar no que diz. Então, vale a pena. Nessa questão da venda, né, com o cliente, então, gente, nós vendemos um produto bem difícil de ser vendido, né? Porque é um produto de uma grande abstração, na verdade. Né? Eu sei que a gente já falou sobre isso uma vez lá no primeiro dia de aula, né? E alguns professores também falam disso. Ah, o que vocês acham que a gente vende? Aí vocês vão dizer certamente, vende sonhos, vende planos de vida, vende sei lá o que mais. Mas, na verdade, efetivamente, o que a gente entrega são plantas. Agora, o problema é que não é isso que o seu cliente está comprando. Seu cliente está comprando a casa dele linda. Ele está comprando o escritório dele pronto, mas não é isso que eu estou vendendo. Eu sequer executo a obra. Então, veja que isso é uma primeira questão que pode gerar uma frustração grande nessa relação. Porque ele, às vezes, não entende o que é que eu estou vendendo para ele. E, na verdade, entre o projeto que eu faço, que ele recebe, e o espaço lindo que ele imaginou, gente, tem um oceano no meio. Um oceano que passa por muitas variáveis, que talvez nunca se realize. São pessoas que se separam no meio desse processo, são pessoas que perdem o emprego e não podem concluir. E por aí vai, né? Tantas variáveis, ou que vão, fazem, mas não concluem totalmente, não esperavam que ficasse tão caro, porque as pessoas às vezes vão se empolgando no meio do caminho e perderam o controle da situação no final das contas. Então, assim, entre o projeto que a gente dá e esse momento desse espaço pronto, tem um bom espaço pela frente. Então, é muito importante que a gente deixe, desde o início, muito claro para o nosso cliente o que é mesmo que nós estamos oferecendo. Tá? Para que ele não comece essa relação com uma expectativa. Inclusive, isso deve estar registrado em contrato. Vocês terão a matéria, vocês aprenderão a fazer contrato. Isso faz parte da profissionalização da área de design. É muito importante, tá, gente? Inclusive, porque se no meio do caminho o cliente se esquece do acordo que fez com vocês, você vai poder lembrá-lo que está lá no contrato, que foi que vocês combinaram. Certa vez, eu só tive uma única experiência nesses anos todos, um pouquinho complicada, nesse sentido. O cliente tinha, eu já não me lembro mais, gente, mas eram umas 6 salas num shoppingzinho em Vilas, todas uma ao lado da outra. Quer dizer, era uma área bem grande, porque tinha o pavimento térreo e ainda tinha um mezanino. Era uma empresa. E ele sonhava, era uma ala inteira desse shoppingzinho, e ele sonhava em comprar a única sala dessa ala que não era dele. Então, quando a gente começa o projeto, ele não tinha ainda essa sala, que era logo a entrada, quer dizer, ele... Enfim, foi... O microfone ligado. Tá dando interferência, um barulho aí de copo, de líquido. Deixa eu tirar aqui, acho que o de Sandra que estava aberto, pronto. Então, nós fizemos um projeto inteiro, gente, não era pequeno, com a área que ele tinha. Daí a pouco, já com todo o detalhamento técnico para entregar, ele chega para mim, gente, e diz assim, eu tenho uma excelente notícia. Qual foi? Conseguimos finalmente comprar outra sala. Pô, que massa, que legal, era uma coisa que ele queria muito, né? Só que aí tem um detalhe, gente. Essa nova sala, todo o projeto mudava.
Porque todo o projeto, ou seja, a planta de forro não servia mais. Elétrica não servia mais. Luminotécnica não servia mais. Layout não servia mais. Ou seja, a gente era um novo projeto. Aí a gente argumentou com ele, olha, o que a gente pode fazer é diminuir muito o valor do metro quadrado agora, porque a gente já conhece a empresa, a gente já tinha muita coisa que a gente podia aproveitar. Aí ele achou um absurdo, ele queria pagar só pela nova sala, e não mais por todas as salas. Eu até entendo a lógica dele, mas na prática nossa do projeto, não conta. Todas as plantas que você fez jogada fora, você tem que fazer tudo de novo. Pois é, esse foi um cliente que se não tivesse um contrato, a gente não teria recebido o final desse projeto. Porque no contrato da gente deve ter escrito também em que momento você pode interromper o projeto. Então, se o cliente interrompe o projeto antes do detalhamento, ok, a gente vamos negociar. Se eu só fiz o layout corresponde a 30%. Ele não vai precisar me pagar todo se ele quer cancelar. Mas se eu já fiz todo o detalhamento técnico, aí não tem jeito, ele tem que me pagar o projeto todo. Então, o que eu estou, na verdade, querendo falar com isso, gente, é da necessidade da profissionalização mesmo, né? De estar tudo registrado, de estar tudo muito organizado, explicado, especialmente o cliente da área comercial, mais até do que o cliente da área residencial. Então, essas questões são, essas informações são muito importantes para a gente. E aí, por mais que ele não tenha gostado, ele não pôde dizer que isso não tinha sido dito, não tinha sido esclarecido. E olha, a gente tentou, a gente botou um preço super em conta, mas era a questão para ele, era a questão de ter que pagar de novo o que ele já tinha pago antes. Então, aí são as questões delicadas. Mas a gente ainda nem está falando dessa época, né? Citamos aqui, a gente está falando ainda antes até, quando a gente está fechando o nosso contrato, no caso, nossa proposta. Então, trabalhar a empatia com o cliente, falar menos, ouvir mais. Quanto mais você conseguir... Gente, essa conversa tem que parecer um daqueles encontros. Sabe quando você é apresentado a alguém num evento, em alguma coisa, e tem um papo super bacana, e o outro, poxa, você está fazendo design interior, você tem seu cartão. Quer dizer, aquela sensação boa, né? Poxa, assim, eu quero encontrar essa pessoa de novo, eu quero ouvir o que ela tem a dizer. É um pouco isso que a gente tem que cultivar na nossa relação com o nosso cliente, e especialmente nesse primeiro momento também, né, do nosso cliente. O que a gente precisa saber, né? Agora ele não presta mais. Existem tipos de entrevistas. Você tem entrevistas livres, por exemplo, o que acontece com um psicólogo, especialmente se ele for um psicanalista, você vai falar livremente tudo o que vier à sua cabeça. Existem entrevistas dirigidas, tipo uma pesquisa, você gosta de qual produto, desse ou daquele, uma entrevista bem objetiva, bem dirigida. E existem as entrevistas semi-dirigidas. Essas são as nossas entrevistas. Isso significa dizer que, na verdade, eu tenho na minha cabeça um script do que é que eu preciso saber, do que precisa ficar registrado ali. Mas ela tem que parecer livre. O outro não pode ter a sensação de ter sido conduzido. Então, você conduz, mas você conduz com um grau de liberdade, aproveitando a fala e seguindo por outros caminhos, se essa fala lhe for interessante para isso. Então, você vai seguindo por aqui ou por ali. Claro que quando a gente está começando, que a gente está meio tenso, meio nervoso, existe um grande risco da gente esquecer de perguntar algumas coisas. Algumas coisas não tem problema, você liga depois, pergunta, complementa, mas outras, uma vez dita, não devem ser perguntadas de novo, ou vai parecer muito desinteresse da sua parte. Exemplos como quantos filhos tem, qual a idade dos filhos,
quais as cores preferidas. Então, tem algumas coisas. Então, o que eu vou fazer se eu posso esquecer? Então, eu anoto, né? Mas aí entra um detalhe importante sobre a forma de anotar na nossa área. Gente, nada de anotar no celular. Isso é uma coisa complicada, viu? Porque o importante é que o cliente veja o que você está anotando. Para que ele não tenha uma sensação de que você vai anotar tudo, de que você vai anotar coisas particulares que ele falar. E aí ele não vai falar, né? Ele não vai falar coisas que eram importantes para você ouvir, que eram importantes para estabelecer a empatia. Ele vai pensar, sei lá o que ela está anotando aí, eu que não vou dizer. Ou seja, a gente só anota, gente, informações objetivas. À vista, ali, de forma que o cliente possa ver o que você está anotando, você anota em tópicos, sem nenhuma interpretação da sua parte sobre aquilo que está sendo dito. Depois, você pode até, se quiser, e é interessante, porque às vezes são tantas informações ditas, você pode depois chegar e anotar tudo que você se lembrar sobre o que foi dito. Você pode ser gravada. Qualquer coisa gravada ou filmada tem que passar pela aprovação do outro. Para vocês terem ideia, na área da psicologia, por exemplo, o cliente precisa aprovar a gravação das sessões e ainda, além disso, eu tenho que ter um lugar seguro de guarda dessas informações. Então, gravar é muito arriscado. Às vezes, os clientes realmente dão informações. Pode parecer boba para você, mas não é boba para o teu cliente. Ele não quer que isso saia dali, né? Por exemplo, eu já tive um cliente dono de joalheria. Ele tinha lugares para guardar ouro, literalmente ouro, literalmente ouro. Então, cofre, isso não pode estar nem no projeto. Pra vocês terem ideia, nem no projeto pode estar escrito onde está o cofre, para que isso não circule. Então, a gente tem que ter muito cuidado com algumas informações que são ditas, tá? Então, eu acho que gravar não é uma opção. Se o outro lhe manda algo gravado, é uma situação. Foi escolha desse outro. Ah, não, aqui em vez de ele responder, eu vou gravar aqui um áudio e ele mandar. Escolha do outro. Mas você mesmo não deve gravar, não deve filmar e só registra de forma que o cliente possa ver e não gere nenhum sentimento persecutório no outro. O que vai fazer com essa informação? Persecutória. É quem tem mania de perseguição, Carla. Então, ai, meu Deus, e agora? O que vai fazer com isso? Vai contar isso para alguém? Gente, Salvador é um ovo. A pessoa pergunta, pensa logo. Vai ver que conhece alguém aqui, eu tô falando isso, né? Tô vendo minha irmã. Olha, não é só sua irmã, não. Tem muita gente nessa categoria, viu? Nossa, ela compra uma coisa, ninguém pode saber. Ai, não é, fala, gente? vai ter olho grosso, vai ter botar. Misericórdia, Deus é mais. Ai, eu tenho. Olha, gente, tem hora que dá vontade. Eu não digo pro cliente, é óbvio, mas às vezes os amigos também fazem isso, né? Então, você não quer que ninguém. Não me conte, então, gente. Não me conta, não. Porque você tem que estar administrando o que pode ser e o que não pode. Mas em relação ao cliente, a gente já parte do pressuposto que nada pode ser dito, tá? Nada. Uhum. Até porque, gente, o cliente, para que ele possa realmente ser pessoal com você, ao menos na interpretação dele, ele precisa achar realmente que você é mais próximo dele do que você é. Isso faz parte de um mecanismo psicológico para que ele possa se abrir. Imagine quantas pessoas vocês conhecem que são extremamente retraídas, tímidas, não falam de si, por exemplo. Mas na hora que ela fizer um projeto, ela vai ter que contar, ela vai ter que falar várias particularidades da rotina. Olha, vocês querem ver um projeto de curioso? Um closet. Especialmente quando as pessoas têm hábitos que não são tão usuais, e tem um frigobar, tem uma geladeira para guardar os cremes no closet, as manias de cada um, porque são muita gente que vocês vão encontrar aí pela vida.
Então, imagina, o outro para te contar tudo isso, que ninguém sabe, só quem sabe que ela usa esses cremes que precisa de geladeira é a ginecologista dela, por exemplo. Então, para ela te contar essas coisas, requer uma sensação de intimidade. Que aí cabe a gente entender que essa intimidade vai durar o tempo do projeto. Então, eu tenho que ter muito respeito e muita ética por essa informação, né? Não posso passar adiante isso. E e aí manejar, gente, essa transferência, usando um termo aqui da psicologia para vocês, isso significa que o outro, na verdade, vai projetar em mim algo que é dele. Então, na necessidade. Às vezes o cliente quer fazer tudo com vocês não têm ideia como é isso, não. Vocês vão vivenciar. Eu tinha cliente que queria, vamos fazer isso, vamos para tal lugar, vamos fazer academia comigo. Gente, calma, se duvidar, quer que você batize o filho. Ô, Pro, isso é mais porque você é psicóloga também? Ou qualquer designer? Não, Isso é mais com você, digamos assim, porque você é psicóloga. Olha, eu acho que isso pode acontecer com qualquer designer, por conta da necessidade de falar coisas pessoais. Então, isso faz com que para permitir isso, eu acho que você é mais próximo do que você é, entendeu, né? Quando sabem que eu sou psicóloga, piora, claro, né? Então, aí é que acham mesmo que podem me falar de um tudo mesmo. Mas isso vai acontecer mesmo você não sendo. Isso vai naturalmente acontecer. É um pré-requisito mesmo para o outro se abrir. Naquela hora, isso vai lhe diferenciar de um estranho. Mas é isso que eu tô dizendo. Não aceita batizar ninguém, tá? Você pode até aceitar ir pro almoço, mas não aceita que ela tá dando risada. Porque depois vai ser um constrangimento, gente. Quando acabar o projeto, você vai fazer o quê com isso? Ai, meu Deus. Então, ou seja, é a gente quem tem que entender esse momento do cliente, né? Ser respeitoso com isso. Entender que vai passar, não é meu amigo, não é meu melhor amigo. Não vou lá para ficar nas festas até a madrugada, beber todo o uísque, passear de escuna, de veleiro com meu cliente. Porque depois, até porque tem uma frase ótima, gente. Uma vez amigo, adeus cliente. Então, não tenha tanta pressa em transformar o cliente num amigo. Se isso tiver que acontecer por afinidade, vai acontecer com o tempo. Para o nosso trabalho, é melhor que fique numa esfera profissional mesmo, né? Então, não é porque o seu cliente está indo para os Estados Unidos que você pode ficar pedindo perfumes, cremes, é uma situação sempre delicada. É melhor que a gente evite, porque isso vai fazer com que a gente confunda essa relação para o nosso cliente. E, principalmente, há clientes que oferecem de um tudo, tá, gente? Vocês verão isso. E como eu falei, assim, em defesa dos clientes difíceis, às vezes um cliente fácil pode se transformar num cliente muito difícil. Nossa relação com o cliente não é uma relação pequena, é uma relação longa. Então, ela tem que ser muito saudável para ela sobreviver até o final do projeto. Talvez vocês já tenham passado por relações com profissionais que não foi até o final. Eu vejo muitos exemplos na EBAD disso. Exatamente, porque se não tiver muito cuidado desde o início com essa transferência, com essa relação, ela pode não chegar até o final realmente. Ou seja, nesse meio de caminho, a gente vai passar por coisas muito difíceis para o cliente. Uma coisa é o sonho, outra é quando esse sonho vai envolvendo muitos recursos financeiros. Então, sem falar, as pessoas hoje estão muito mais difíceis, o dinheiro está muito mais difícil. Vocês terem ideia, quando eu comecei, não era incomum, gente, ser só a mulher quem decidia tudo. Era comum, aliás, não era muito comum. Hoje, a decisão é uma decisão da família, na maior parte das vezes, porque implica em recursos que naquele ano ninguém vai viajar de férias, porque investiu na reforma do apartamento, e por aí vai. Naquele ano não vai trocar de carro, ou naqueles meses, ao menos, da reforma. Então, é uma decisão de orçamento que também vai impactar nos outros membros dessa família. A senhora perguntou o quê? Se o projeto tem validade, as compras, por exemplo, são em prazo indeterminado, tem validade, sim. O projeto tem validade, tem prazo de validade.
da sua assessoria, do seu número de visitas, também tudo isso pode estar no seu contrato. E aí você decide ou não se quer estender isso, se precisa. Eu até não sou muito exigente com essa questão de visitas. Eu até prefiro, porque o cliente classe média, média, dificilmente ele tem recursos para fazer tudo de uma vez. Diferente de um cliente mais classe média alta. Então, o que que acontece? Se você não tiver esse jogo de cintura, de permitir que ele possa ir fazendo ao longo de alguns meses, ele não vai poder terminar. Então, às vezes, o que que a gente tá, não, o que que eu não abro um pouquinho mão, assim, não é refazer algo que já foi feito. Mas o outro não fez ainda determinada área. Então, ok, vamos ser um pouquinho mais tolerante. Não deu para ele fazer tudo de uma vez, vai fazer agora. Eu particularmente tenho isso, embora no meu contrato é prazo, mas eu posso abrir mão se eu quiser. Aí você vai gerenciar com o seu cliente. Se esse cliente também tem uma relação bacana com você, se isso vale a pena, também. Se não valer a pena, você pode usar do seu contrato. É daí a vantagem de ter esse contrato para definir isso também, né? Ellen, em relação a entregar a planta e acompanhar a compra das coisas, né? Por exemplo, papel de parede, vai na loja, escolhe. Geralmente, o que é tendência mais hoje, né? Porque hoje tem empresas que vendem Instagram, WhatsApp, e você já tem lá, sem precisar ir na loja física, né? Como é que é hoje essa tendência de escolher por rede social? Já agora, então, foi uma super escola para muita gente essa questão, né? Eu, particularmente, acho que a gente até comentou isso aqui em outra aula, gosto muito de ir presencialmente com o cliente, porque isso vai, especialmente no início, porque isso vai me dando muita informação sobre o cliente que eu não teria de outra forma. Mas tem muitos profissionais que não pensam assim. A ideia de terminar logo o projeto é uma prioridade. E há clientes que também preferem isso, tá, gente? Preferem que um projeto mais rápido do que um projeto muito elaborado e muito pessoal. Então, acho que isso vai depender do perfil do seu cliente, né? Aquele cliente que você vai dizer assim, eu vou lá olhar e ele manda as fotos. E aquele cliente que, vamos comigo, vamos olhar tal loja, eu vi uma coisa interessante. Você vai ter que ir mensurando isso pelo grau de importância que o teu cliente dá a essas questões. E pela disponibilidade também, né, gente? Há clientes que nem sequer estarão aqui para fazer isso. Você vai ter que fazer mesmo virtualmente, escolher, mostrar, né? Sem falar que grande número das compras na nossa área são encomendas, não estão lá prontas na loja, não. São uma minoria de opções que você tem de pronta entrega. A maioria são encomendas, o outro nem sequer vai ver. Eu tento evitar isso quando se refere a cadeiras, poltrona, sofá, que o outro, eu acho importante que o outro experimente. Há situações, às vezes, que realmente o que o outro deseja não tem para testar. Então, ele deseja se arriscar, ok. A gente mais ou menos vê pelas proporções e tal se aquilo vai funcionar. Mas cadeira, então, é muito importante que o outro sente para escolher, né? Porque aí tem uma variação enorme de estruturas físicas, de posições que são confortáveis, cadeira do jantar mesmo, gente, muitas que vocês veem na revista, muitas são um desastre ergonômico, né? São lindas de design, são assinadas, mas não funcionam na prática, são desconfortáveis. Às vezes são muito pesadas, então é importante que o cliente veja, que o cliente experimente. Agora, se o outro realmente não tem tempo, já aconteceu no escritório até da gente pedir a loja para levar lá. Eram muitas cadeiras de escritório, levou-se lá para a diretoria escolher a cadeira. Então, você precisa, às vezes, de um certo volume para que a loja também se disponibilize a fazer isso, né? Então, isso vai variar muito do seu cliente. Então, gente, importante, como eu falei para vocês, é que a gente tenha em mente, e se achar que não vai lembrar, então anota, não tem problema, você tem um checklist do que você precisa perguntar para o seu cliente, né? Do que você precisa saber naquela primeira entrevista com o cliente.
Como eu falei para vocês, eu aposto muito mais na relação do que nos aspectos técnicos nesse primeiro momento. Depois de fechar, aí eu me concentro nos aspectos técnicos mesmo. Mas antes, eu acho que é muito mais importante eu conhecer esse outro me conhecer. Eu acho que isso é de mais relevância. Volto a dizer aqui também uma coisa. Depende do tipo de projeto, tá? Projetos da área comercial vão sempre exigir um tempo, uma objetividade maior do que projetos na área residencial. E esses, então, realmente você pode até ter mais tempo para, digamos assim, lidar com essa relação, porque isso vai ser importante para o seu projeto. No comercial, muitas vezes, o mais importante é o tipo de produto, né? Eu tenho que entender, na verdade, que produto é esse que vai estar sendo, se for uma loja, que vai estar sendo, quem é o público. Então, muitas vezes eu tenho que me concentrar não no meu cliente, mas no público dele. Meu cliente vai ser tanto ele quanto o público dele, né? No caso de uma loja, por exemplo. Então, vão ter variáveis. Mas sempre, gente, sempre trabalhar com a empatia, sabe? Não ser crítico em relação ao seu cliente, a ter paciência nessa escuta, tentar entender como é que funciona a dinâmica daquela família. Eu não vou nem defender aqui para vocês, como Nájila gosta de dizer, às vezes, assim, vocês não ouviram Nájila ainda. Ela gosta muito de dizer assim, tem que ouvir todo mundo da casa, até a empregada. Tenho nada contra ouvir todo mundo da casa. Só que não é assim que muitas dinâmicas familiares funcionam. E eu também não posso obrigar meu cliente a funcionar como eu quero que ele funcione. Então, se no escritório só chega uma pessoa, é com ela que eu vou ter que lidar. Convido por aí, às vezes se é um casal, convida-se o outro. Você convida uma vez, não vai. Ok. Porque, gente, a gente não pode interferir na dinâmica familiar do outro. Nosso objetivo ali, a gente vai falar, na próxima aula eu vou falar um pouquinho de psicanálise, mas nosso objetivo não é analisar o nosso cliente. Nosso objetivo de entender esse jogo é para facilitar para ele, né? Não é para interferir, né, em como as coisas funcionam ali. Temos que ter em mente, isso é bem importante, que toda relação tem seu equilíbrio, tem seu jogo de poder. Então, a gente não deve interferir nisso. O máximo possível, devemos ter muito cuidado também de não tomar partidos, né? Não ficar de um lado, não ficar de outro, ter uma neutralidade na nossa... E isso é importante que vocês... é fácil fazer se a gente pensa que todo mundo que está ali naquela relação tem seus ganhos. Por mais absurdo que me pareça, se eu acho que aquele marido trata mal aquela mulher, ou se aquela mulher trata mal o filho, todos ali têm a sua dinâmica, têm seus ganhos, seus prós e seus contras. Se somos convidados a intervir nisso, a gente vai intervir através do espaço. Como é que a gente pode ajudar essa família a funcionar melhor? Então, isso a gente pode fazer. Né? Isso a gente deve fazer, né? Através da nossa interpretação no espaço. Mas não tomando partidos na relação de um e de outro. Isso não vai ajudar o nosso cliente, na verdade. Pronto. Então, é importante fazer o checklist, é importante observar o seu cliente, é importante falar de outros assuntos que não só o projeto. Tudo tá casado. Seu cliente também ele é global. Ele não é só aquela pessoa que está ali contando ali. Ele é o trabalho dele, ele é a família dele, ele é todas essas escolhas que fez na vida. Então quando você consegue que o seu cliente fale um pouco mais disso, a sua escuta vai ser melhor, a sensação que o cliente vai ter em relação a você vai ser melhor e, consequentemente, o seu projeto também vai ser muito melhor construído. Porque existe uma coisa chamada memória afetiva, né? Que não é, a gente fala muito disso em psicologia. Na hora que eu estabeleço um laço, eu crio uma memória sobre detalhes, às vezes, que não são nem tão tangíveis, mas vão aparecer no meu projeto porque eu percebi isso do outro. Então, quanto mais elementos pessoais eu conseguir absorver, mais essa profundidade vai ter o projeto. Isso é importante que a gente pense também.
Temos o quê? 4 minutos. Vocês têm alguma pergunta, gente? Eu gostaria de terminar hoje me despedindo, que eu nunca consigo fazer isso. Toda vez o tempo acaba, eu ainda estou falando alguma coisa. Então, eu pretendo na próxima aula que a gente fale um pouquinho como é que funciona o inconsciente, como é que grande parte das nossas escolhas se dão a nível inconsciente. Então, quem é esse inconsciente? Para tanto, eu vou usar a definição da psicanálise. Aqui eu já usei ao longo dessas nossas aulas mais de uma teoria psicológica. Já indiretamente já falei da Gestalt. Precisa entender cenas. Isso, Carla, exatamente. A gente precisa entender cenas e vamos nos intrometer com o nosso projeto, tá? De certa forma, iremos sim nos intrometer, mas vamos nos intrometer muito discretamente. Mas, efetivamente, a gente está aqui estudando o peso e a interferência que o espaço tem nas relações, né? Eu comentei com vocês que uma vez, numa entrevista na OAB, numa palestra que eu dei na OAB, uma advogada me disse isso. Ela fez, poxa, eu queria muito fazer a minha casa porque eu percebo que o espaço da gente faz com que eu brigue com meu marido. Eu achei interessante, pouca gente tem essa percepção da interferência do espaço, né? De que o espaço está contribuindo de alguma forma ou positiva ou negativa para as suas vidas. Então, eu achei muito bacana ela ter dito isso, ela ter tido esse insight, né, de que o espaço podia estar interferindo. Sara está perguntando, e quando acontece uma separação no meio do projeto? Olha, eu não vivi não ainda essa situação, mas eu já vi sim. E de um modo geral, o projeto é suspenso, uma das partes vai ficar com aquele imóvel ou decidem vender. Aí volta aquela questão, o que você já fez do projeto para saber se você vai receber ou não. Se você estava só no início, só no layout, você vai receber só isso. Se você já tinha entregue todas as plantas, independente deles nunca executarem, eles teriam que te pagar. Porque é isso que eu digo que é a distinção. A nossa parte não tem a ver com a realização do projeto. A nossa parte é o projeto. Então, são duas coisas diferentes. Então, porque, claro, gente, que o cliente vai lhe dizer isso. E se você não tiver contrato, adeus. Mas eu nem fiz, eu nem executei. Poxa, realmente eu sinto muito. Não gostaria que tivesse sido assim. Mas eu fiz a minha parte. Então, por isso mesmo que tem que ter contrato, tá? Não separar, realmente não é uma opção comum. Mas estresse acontece muito, vocês já devem ter passado por isso, na família, nos casais, especialmente se essas pessoas moram no imóvel que está sendo reformado. Aí, sei lá, chega a época do imposto de renda, ninguém acha um papel, porque tá tudo em caixa, porque tá tudo... Gente, é loucura, claro que é loucura. E às vezes a gente tem que, no planejamento, se antecipar a isso. Então, o pessoal que começa, 1 minuto, perto do Natal, quer reformar a casa e chega no Natal, não está pronta. Super estresse uma situação dessa. Então, a gente tem que se antecipar, programar direitinho para que isso não aconteça, o cliente esteja avisado e preparado. Hein? Vai cair a aula. Vai cair. Então, gente, tchau para vocês. Até quinta-feira. Eu falei que essas 2 aulas iam ser relax total. Para a gente picotar coisas importantes aqui. Muito, gostei muito. Que bom. Então tá, amores. Até quinta. Boa noite para vocês todos. Até lá. Tchau. Tchau. Tá bom.